nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em ambiente virtual para análise do projeto de lei número 184/2020, mensagem 164/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, com a presença de representantes da Casa Civil, da Secretaria Municipal e do Prev Rio. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Luiz, vice-presidente, professor Célio Luparelli, vogal. A audiência em ambiente virtual conta com as presenças também dos senhores vereadores Ítalo Ciba, César Maia, Luiz Carlos Ramos, Luciana Novaes, eu acho que até o momento esses que eu estou visualizando. E aí eu gostaria de poder apresentar, e o doutor Ailton pode me dar, secretário da Casa Civil, doutor Ailton Cardoso da Silva, técnico... doutor César Barbeiro, da SEDUC, que honra revê-lo. Igualmente, vereadora, como é que está? Jorge William, Virgínio, da Prev Rio. Boa tarde, Roberto, eu estou falando os nomes que eu estou vendo aqui, e depois o doutor Ailton vai dizendo a função de cada um, né? Anderson Simões, Mônica Valéria, enfim. Eu tenho a honra de... Oi? Se a senhora quiser, eu faço a apresentação e já vou dividindo, para que a gente não faça... Sim, eu vou lhe passar a palavra e o senhor, então, apresente toda a equipe. A palavra ao excelentíssimo senhor Ailton Cardoso da Silva, secretário-chefe da Casa Civil, que dispõe, Ailton, a princípio de 10 minutos, mas como existem outros órgãos ligados à sua secretaria, nós vamos ampliando esse tempo à medida que haja necessidade, ok? Então, com a palavra, o doutor Ailton Cardoso da Silva, o nosso secretário-chefe da Casa Civil. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Orçamento, vereadora Rosa Fernandes, uma honra para mim estar podendo atender esse convite. A senhora bem sabe que tempos andam difíceis, né? Nós temos sido muito demandados. Eu tenho vivido mais no mundo virtual que no mundo real, por conta das reuniões de gabinete de crise e várias outras que têm ocorrido em razão dessa pandemia que nos assola. Senhora vereadora, me acompanha o Jorge William, que é o nosso subsecretário de gestão da Casa Civil, funcionário que está aqui desde o início conosco. Eu assumi logo no início do ano, e eu escolhi para essa missão, e ele até hoje se encontra comigo aqui trabalhando. Tá? Eu também tenho comigo o Roberto Chaves, que é analista de planejamento e orçamento, APO. Também a APO, a Mônica Valéria, que está conosco. O Alexandre Mendes, que é da Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários, do Cimento Social. A analista de Planejamento e Orçamento da Prefeitura, o Fábio Lara. Do COR, nós temos aí o Alexandre Cáceres. Da Coordenadora de Infraestrutura e Logística, Raimundo da Cunha. Da Diversidade Sexual, nós temos o Nélio Jorginho. Temos também a assessora jurídica Vida da Silva. Com relação à Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência, a Dalila, da Vila Rodrigo, pelo Coordenador-Geral de Relacionamento com o Cidadão, o Gustavo de Avelar, o Coordenador Técnico do Sistema 2746, que é o Gustavo Miranda, pela Subsecretaria de Serviços Compartilhados, né, antiga SLA, temos o Mauro Barato. Só um minuto, doutor Ailton. Eu queria pedir ao pessoal da Acima
porque há uma interferência, um ruído aí que está atrapalhando e o som do doutor Ailton também está muito baixo. Tem algum computador perto do senhor, doutor Ailton? É o que eu estou pedindo aqui já para eles fecharem. Fecha o teu áudio. Tá bom, eu vou tentar falar um pouco mais alto também. Então, retomando aqui, pela Secretaria de Serviços Compartilhados, que era a antiga SMA, nós temos Mauro Barato, analista de planejamento e orçamento pela também Joaquim Fernandes Lessa. Pela SUBEM, nós temos o Roberto da Conceição. Pela Secretaria Institucional de Publicidade e Mídias, o Vitor Paulo. Subsecretaria de Esporte e Lazer, SUBEL, Michel Leonardo. A coordenadora de Esporte, Lazer e Inclusão Social, Tatiana Duarte. Pela Subsecretaria de Delegado Olímpico, nós temos a nossa amiga Patrícia Amorim. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Resultado, o Anderson de Carvalho, que é o nosso coordenador geral de Recursos Humanos. Pelo Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, Benedito Alves. Subsecretaria Executiva do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, a Silvânia Maria Parente. Mais outro APO, o Alexandre da Costa. O gerente administrativo, a Renilda Silveira. Pela SEDURP, nós temos o nosso grande amigo aí, Celso Augusto Padeiro. Seu diretor de Finanças, Fernando Meira. E, por fim, o seu gerente de Administração e Finanças, Adriano Cardoso Rodrigues. Esse século tão grande se deve ao fato da nossa secretaria ser composta por 13 subsecretarias, 2 coordenadorias, 2 institutos, mais a SEDURP. Então, é essa a apresentação que me cabia, senhora Rosa Fernandes, e devolvo a palavra para a Vossa Excelência. D'água, se a senhora quer que sejam feitas, nós encaminhamos um material para a Câmara com todos os detalhamentos do que seria a LDO, né? Se trataria da LDO, as áreas de resultado, as áreas de atuação que diversas horas. Está ouvindo? Se o senhor puder fazer uma apresentação resumida, basicamente, sobre cada um desses órgãos que compõem a secretaria, eu posso entrar já nos questionamentos. Tá bom. Não tem problema. Vamos começar, então, pela sub de serviços compartilhados, que no passado era sub de administração, que tem como finalidade específica promover a gestão das áreas institucional, documental, recursos humanos, de suprimentos de infraestrutura e disciplinar do Poder Executivo. Então, ela tem uma abrangência bastante importante, estratégica, né? E tem como programa primordial a capacitação do servidor. Também, ainda no seu âmbito, temos no âmbito da Casa Civil, temos também a Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência. Temos como área de resultado saúde preventiva e emergência social, território descentralizado, inclusive conectado, por conta dos trabalhos que são desenvolvidos pelo IPP, né, os territórios sociais, e governança para cidadãos. Isso inclui a interlocução com a sociedade, através dos mecanismos de pedido de informações, não esses que são feitos pelos nossos vereadores, mas pelo cidadão em geral. Inclusive, eu integro uma comissão que promove recursos contra eventuais negativas desses pedidos de informações, porque, como é sabido por todos, a nossa lei de informações ela tem algumas restrições, embora tenha sido aberto um canal muito amplo, há alguns assuntos que são reservados e que não devem ser. Então, para evitar que haja uma equivocada interpretação quando da negativa de entretenimento desse, foi formada uma comissão para analisar essas hipóteses e dar uma palavra final. Essa subsecretaria ela tem um escopo bastante extenso. Promover a interlocução do Poder Executivo Municipal com a sociedade civil, organizada e esfera do governo no trato de assuntos políticos, assessorar diretamente o prefeito de desempenho em suas atribuições, em especial nos assuntos relacionados à coordenação e integração de assuntos do governo, promover a disseminação da política de governo, compatibilizando a ação governamental com os interesses da comunidade,
Analisar o mérito, a oportunidade e a compatibilidade das propostas de matérias de tramitação na Câmara com as diretrizes governamentais. Fomentar o acesso às informações quanto às ações da gestão municipal e acompanhar a regularidade do cadastro com índices de exigências para a transparência voluntária de forma sistemática e permanente ao cumprimento da legislação. Estabelecer o intercâmbio de informações técnicas dos poderes executivo e legislativo. Supervisionar o acompanhamento e controle de projetos de lei, enfim, mas também, só para não vou tomar muito tempo de vossas excelências, né? Além de todas as instituições que são correlacionadas à área do tráfico com o Poder Legislativo, também a questão do canal direto com os mais diversos canais com o cidadão. No que tange aqui a direitos humanos também, nós temos algumas ações que são correlacionadas com as demais secretarias, né? Então, são projetos específicos, como o projeto Mais Respeito, participação do capital da CEDUC também, uma dessas ações, capacitação de servidor, enfim, adentrando um pouco mais, direitos urbanos, na parte de direitos humanos nós temos projetos especiais ligados ao Mais Respeito, né? E que ele tem como descrição mais conhecida o projeto especial para a diversidade sexual, né? Que foi conduzido aí pelo NEG, da maior idade. No caso da SEDUC, nós temos aí a implementação da operação urbana consorciada da região urbana do Rio, isso apeou daquela lei complementar municipal 112 de 2009. Gestão de pessoas, também na Casa Civil, né? E o responsável transparente, uma série de ações que eu, sinceramente, pouparia para as excelências de entrar paulatinamente em cada uma, porque isso demandaria um tempo muito grande. E, por outro lado, também porque boa parte dessas ações que nós tínhamos um desejo de realizar ao longo desse ano, elas vão se verificar prejudicadas pela impossibilidade de recursos para atendê-las face ao revés econômico patrocinado pelo coronavírus. Costumo dizer que esse vírus tem como peculiaridade não só atacar os CPFs, como também os CNPJ. Então, a gente teve um sério revés aí na área econômica que certamente implicarão na realização desses projetos da Casa Civil. Na área de esporte e lazer, nós temos como diretriz difundir o esporte amador e atividades físicas nas vilas olímpicas, espaço público por uma vida saudável, garantir o fomento do esporte profissional como vocação da cidade, promover o treinamento, a capacitação do rendimento. Dentro desse programa, nós temos como programa bastante estratégico esse Time Rio, né? Que tem como programa complementar o desenvolvimento do esporte e lazer na cidade, bem como a gestão administrativa do capital humano na formação carioca. Vários são os programas e ações do âmbito do esporte e lazer, que mais detalhadamente poderiam ser colocados pelo secretário, mas eu adiantaria o Time Rio, que se resume na construção das vilas olímpicas, mas a vez volta a dizer, fica parecendo um pouco de quimera nesse momento, é um programa que a gente nós não teremos condições de dar prosseguimento, dadas as novas prioridades. Também desenvolvimento de esporte e lazer, né? O patrocínio de vários eventos na cidade. Passando um pouco adiante, já para a subsecretaria de Legado Olímpico, a área de resultado é o capital humano na formação do carioca. E ela tem finalidade de desenvolver e promover políticas públicas de utilização dos equipamentos do legado, zelar pela conservação dos equipamentos públicos sob essa administração. Tudo isso, obviamente, nós vamos ter sérios revés para cumprir por conta dos impasses que teremos para frente. Legado Olímpico ainda tem uma série de pequenas ações que seriam realizadas. Eu deixaria isso para ser detalhado para a nossa secretária, caso haja interesse dos nossos vereadores em adentrar mais especificamente em algum deles. Com relação ao bem-estar animal, nós temos áreas de resultado, o programa Rio Verde, Limpo e Saudável, né? E, enfim,
não vou tomar tempo de Vossas Excelências com a descrição das atribuições da SUBEM, poder nós conhecê-los todos, né? É uma estrutura que pode alterar de número sempre se renova, porque é uma preocupação muito grande com a população animal. Eu me lembro muito bem do projeto que trabalhei no Senado, e naquela época, se eu não me engano, nos idos de 2013, nós tínhamos mais cães no Brasil que crianças. Naquela época, passava dos 50 milhões de cães, nós tínhamos 52 milhões, e uns 27 milhões de gatos. Dado a esses números, né? E a importância de ter uma secretaria que trabalhe a assistência desses animais, entre outros. Bem-estar animal. Com relação ao cimento social, nós temos áreas de resultado territórios centralizados, inclusive conectados, fruto de um trabalho muito bem elaborado pelo IPP. Nós conseguimos alcançar várias famílias inclusíveis, pessoas que sequer tinham um filtro de água em casa. E conseguimos, num esforço, uma parceria com a sociedade civil, inclusive, dotar essas residências de, no mínimo, ter um filtro para beber uma água de melhor qualidade. Né? É uma situação que a gente enfrenta grave no nosso município, essa discrepância. Nós temos aí o título de capital olímpica, etc. Nós temos índices de progressão social no município baixíssimos, como é o caso, por exemplo, daquela área tão querida aí da nossa vereadora Rosa Fernandes, né? Ali para a cidade de Acari, por exemplo, que é o menor índice de progressão social do município. Adentrando um pouco mais para o desenvolvimento social, nós teríamos aí o nosso coordenador, caso haja necessidade de um maior detalhamento. Com relação ao PROCON Carioca, o trabalho de exercício de governança para os cariocas, né? Temos como finalidade planejar, elaborar, propor e coordenar e executar a política municipal de proteção ao consumidor. Tem tido uma atuação aí sobre modo importante, inclusive do enfrentamento dessas aglomerações que têm, infelizmente, surgido por conta do pagamento desse benefício de urgência que é feito pelo governo federal. Nós temos constatado aí aglomerações grandes nessa área, isso tem trazido uma preocupação enorme para todos nós. E o PROCON tem atuado aí no sentido de compelir a Caixa Econômica Federal, a Férias, a proverem uma maneira de se preservar o afastamento entre as pessoas, obedecer aquelas regras de prevenção sanitária determinadas pela Prefeitura, sobre modo, oferta de álcool gel e também utilização obrigatória das máscaras para ingresso nos estabelecimentos. O COR tem tido uma atuação bastante estratégica para nós todos aqui, desde a vigilância da cidade, para a constatação de aglomerações, o estabelecimento de resultados até mesmo por bairros, né? Temos aqueles que têm um grau de isolamento mais satisfatório ou não, e com isso pontuando as ações do gabinete de crise em intervenções pontuais, ao invés de se pretender fazer uma intervenção geral. Eu sou o contrário, essas decisões cartesianas, elas têm sido feitas de maneira ponderada, tendo em vista os resultados que nós obtemos pelo monitoramento desses ambientes. O gabinete de prefeito, né, tem aquela função principal de assessoramento direto aos prefeitos, os técnicos, o estativo político, definição de políticas públicas, enfim, mas eu deixaria isso a cargo de um eventual chamamento do secretário-chefe do gabinete. E, no mais, para não tomar muito tempo de Vossa Excelência, eu gostaria de encerrar essa apresentação inicial, que não é nenhuma novidade preveu, mas, de fato, fiz aqui por uma questão de ritual. Dito isso, vereador, eu coloco à disposição de Vossas Excelências para qualquer outra questão de esclarecimento e também os demais colegas que se encontram presentes para fazer o modo mais especificado no que diz respeito à direção dos seus estudos. Obrigado pela palavra. Bom, então, obrigada, doutor Ailton. Eu vou começar a fazer as perguntas
Em relação à Casa Civil, se o senhor quiser, depois a gente pode separar para que, se o senhor preferir, o próprio responsável pela subsecretaria, pela SEDUR, possam falar diretamente, responder diretamente pelos questionamentos. Deixa eu começar pela Casa Civil logo, porque aí a gente já define que é o senhor mesmo que continua falando. No anexo de metas e prioridades do projeto de leis orçamentárias para o exercício de 2021, a Casa Civil possui a ação não orçamentária. 0587, ampliação do atendimento virtual ao cidadão, com o produto taxa de serviços via as redes sociais implantado e uma meta de 40%. No atual exercício, temos a ação 1145, ampliação da infraestrutura para atendimento virtual que possui condutos. 4881, serviço de atendimento em redes sociais implementado. 4882, infraestrutura de TI instalada. 483, serviço implementado Carioca Digital. Está acompanhando até aí, doutor Ailton? Doutor Ailton? O senhor está com o microfone desligado. Não, eu estou desligado justamente para não dar interferência, prejudicar. Bom. A meta desses produtos é de 100% de implementação e instalação no ano de 2020. Levando em consideração a atual pandemia, que estamos todos enfrentando, e a necessidade de adequação de alguns serviços prestados pelo governo, eu gostaria de saber qual a atual porcentagem de execução dos produtos da ação de 45. Essa meta de 40% será mantida no anexo de metas e prioridades que virá junto com o projeto de lei orçamentário anual para 2021. O senhor quer que repita? Não, carece não. Eu creio que tem para o senhor responder. Senhora presidente, como eu antecedi, essa lei, esse projeto, ele foi encaminhado no momento que nós tínhamos uma outra realidade. A situação que nós passamos atualmente cria, não só para a medicina, como se passa, algumas dúvidas, né? Mais dúvidas até de certeza, mas também um outro espectro de outras atividades, por exemplo, o meio jurídico. A gente tem muita dificuldade de dizer, por exemplo, o que eu posso fazer ou não posso fazer num estado de calamidade. Eu, por exemplo, defendo que determinadas medidas restritivas de direitos só seriam possíveis num ambiente de um estado de exceção. Falo dos estados de defesa e estados de sítio. Esses sim, você pode fazer restrição ou até mesmo suspensão de alguns direitos e até algumas garantias tidas como férias. Obviamente que, como se depreende aí da Lei 13.979 do Governo Federal, se criou todo um ambiente de excepcionalização com medida para permitir o combate precípio do coronavírus, que tem aí no Brasil provocado um estrago violento. Então, obviamente, que essas previsões, elas todas serão revistas, né? Inclusive em relação à questão das expectativas de despesa, nós estamos aí com um decreto para ser publicado, e ele já determina a reanálise desses contratos em vigência na prefeitura, para uma expectativa de revisão aí, de redução até 25%, o que vai onerar bastante a Casa Civil, talvez tenha que fazer algum tipo de excepcionalização, porque quando nós assumimos aqui o governo Marcelo Crivella, em 2017, já adotamos uma medida dessa natureza de restrição e redução dos gastos, e a Casa Civil, naquela época, também recebeu uma proposta de redução de despesas na faixa de 25%, alcançou aí 41,37%. Nós fomos aí recordistas do âmbito da prefeitura em corte de despesas. Então, volto a dizer a Vossa Excelência, essas estimativas foram idealizadas num ambiente totalmente anterior a essa catástrofe que estamos passando,
Vamos iniciar os trabalhos, como disse, nós pretendemos amanhã ou depois, mais tardar, publicar um decreto determinando esse reajuste nas contas e, obviamente, vamos ser obrigados a apresentar à Câmara um projeto de lei que já apresente mais interação com essa real necessidade que nós temos como presidente e que não se encontrava na época que isso foi idealizado. Então, detalhar exatamente quanto nós vamos cortar nesse momento, quanto vai ser possível realizar, eu não tenho condições de fazê-lo, eu espero que vocês, excelências, compreendam a dificuldade disso. Nós estamos aí fazendo todos os esforços possíveis para realizar toda a economia para poder atender as demandas políticas no socorro. Mas, neste momento, a nossa expectativa ainda depende muito. Aliás, nós podemos ter uma retificação acelerar no decreto de redução dos créditos das despesas em 5% foi publicado hoje. Já está no DO. Então, a partir de hoje, a gente já começa o trabalho de começar a cortar isso. Mas eu me proponho, se Vossa Excelência me permitir, depois encaminhar um detalhamento mais técnico, mais apurado, feito em função da equipe técnica da Casa Civil, para que os nossos vereadores saibam exatamente o que podem esperar para os próximos meses. Realmente está muito difícil para entender exatamente a sua fala. O som está muito ruim, mas vamos tentar. Eu diria só que se eu for mais próximo do microfone, num tom mais alto, para que a gente possa entender melhor. Doutor Ailton, no presente exercício já tivemos modificações que tornassem possível a prestação de novos serviços de forma virtual? O senhor está sem microfone. Vereador, é proposital, porque quando os participantes deixam o microfone aberto, ficam muito ruídos interferindo. Então, tanto quanto possível, eu fecho meu microfone para não colaborar para isso. A senhora consegue me ouvir? Está me ouvindo bem? Oi. Agora sim. Tá, eu vou. Quando o senhor fala pausado. Eu vou falar pausado mais alto, então. Isso. Como a senhora tem ciência, eu reassumi a Casa Civil brevemente, rapidamente, aí tem poucos dias, e ainda estou aqui me ambientando. Mas, obviamente, que nós temos aí responsável por esses setores, eu creio que seria a Dalila, que poderia responder isso com mais minúcias, com mais detalhes, porque até então eu teria dificuldade de dizer o que até agora nós já implementamos melhoria, porque estive desligado da Casa Civil e, obviamente, últimos dias eu tenho me ocupado quase que exclusivamente de atender às sangrias desatadas causadas pelo coronavírus. Ailton, das 5 ações dessa subsecretaria de Esporte e Lazer, que são... O senhor quer que pergunte direto? O senhor quer responder? Como o senhor está chegando, fica um negócio meio complicado, né? De saber sobre todas as... Como eu disse a Vossa Excelência, são 13 subsecretarias, 2 coordenadorias, 2 institutos e mais assessores. E mais então, coronavírus. Vamos organizar melhor para o senhor não ficar com outras informações ao mesmo tempo. O subsecretário Michel Lima, é isso? Só que com máscara para te ouvir vai ser doído. Vamos lá. Isso. Subsecretário, das 5 essa subsecretaria que possuem metas no projeto de LDO para 2021, 4 delas são de eventos e atividades esportivas ou recreativas, correto? Sim. Que são 2031, eventos e projetos esportivos para desenvolvimento do esporte de alto rendimento. 2068,
promoção de atividades esportivas e recreativas para a prevenção das vulnerabilidades sociais. 2087, Rio de Janeiro, Cidade Ativa, promoção do esporte e do lazer. E 238, manutenção do projeto Rio Esporte, correto? Alguma dessas medidas de combate ao Covid-19 inclui o distanciamento social e cancelamento de eventos que possam gerar aglomerações de pessoas, correto? Sendo Sim, correto. assim, como estas medidas estão influenciando na execução destas ações no presente exercício e se a subsecretaria tem alguma estratégia para que estas atividades sejam retomadas em segurança. Boa tarde, nova vereadora e demais vereadores. Cumprimento o secretário doutor Ailton. Em princípio, essas atividades estão acontecendo de forma virtual. Os eventos, como é notório, eles foram suspensos, uma vez que a gente entenda que essa aglomeração ela não é o mais prudente. E a Subsecretaria de Esporte está finalizando um projeto de ação para o retorno dessas atividades presenciais, justamente no sentido de atender e prevenir algum problema que ocorra com o retorno dessas atividades presencialmente. Basicamente, nas Vilas Olímpicas, as atividades estão acontecendo de forma virtual, as aulas estão acontecendo à distância, de acordo com cada equipamento esportivo, e os encontros presenciais nós só retornaremos no momento em que tivermos segurança para tal. Como é que está sendo feito, como estão sendo feitas as atividades virtuais? Cada equipamento esportivo, de acordo com a sua grade horária, está disponibilizando em respectivos horários nas redes sociais gratuitas para os alunos e não alunos realizarem ali a rotina de atividades. A Subel tem previsão das modificações que ocorrerão nas metas destas ações na republicação do anexo de metas e prioridades no projeto da LOA para 2021? Vocês já se reorganizaram nesse sentido? Estamos trabalhando sobre isso, vereadora. Estamos justamente debruçados nesse momento para alteração e repactuação de metas. Na verdade, há uma economia, vamos dizer, por conta da ausência de atividades e eventos nos equipamentos da subsecretaria. E hoje, e com o decreto do prefeito de corte de 25%, vocês não terão dificuldade de fazer esse corte, né? À medida que a grande maioria das atividades não estão sendo realizadas, né? É isso? Vereadora, só para, se eu puder fazer um esclarecimento, a questão do orçamento, ele já vem com um contingenciamento significativo. As rubricas de eventos esportivos, elas são muito pequenas para que a gente possa executá-los e fazendo esse corte de 25% de acordo com como foi no decreto de hoje. Mas dessa forma, o que nós vamos fazer é otimizar ao máximo as rubricas existentes para que a execução do contrato não fique comprometida. Eu queria combinar com os senhores vereadores inscritos para ter, então, os questionamentos por etapa, porque, senão, a gente vai falar de URP, Breve Rio. Eu queria dar um corte aqui e abrir para as perguntas antes de entrar nos outros órgãos ligados à Secretaria da Casa Civil. Queria passar a palavra para o vereador Rafael Freitas, em seguida para o vereador Célio Luparelli, depois para o vereador Ron
Em seguida, para o vereador Tarcísio Mota. Com a palavra, Rafael Freitas. Teu microfone está fechado. Ótimo. Liguei. Boa tarde, Rosa, Célio, secretário Ailton, todos os subs, os vereadores colegas aqui. Eu não vou fazer pergunta, não. Só uma que eu vou fazer direcionada ao Cardeman, nosso coordenador do COR. Como é que está aquele trabalho, Cardeman, dos órgãos municipais com relação ao planejamento, né, para a execução dos protocolos, para quando chegar o momento de se anunciar a reabertura gradual da economia? É mais só para saber mesmo quantas anda, e depois eu passo para o Célio e para os outros aí. Tá? Obrigado, boa tarde. O Caderman pode responder. Onde é que ele está? Não sei se ele... Aliás, a Patrícia Murim, não tinha te visto, querida. Beijo grande. Está o Caderman. Todo mundo mascarado. Boa tarde a todos. Eu tirei a máscara agora. O Cardeman. Boa tarde. Então, a gente está monitorando todo esses níveis de isolamento social, distanciamento social, e a gente, na verdade, essa abertura do comércio, ela está muito ligada ao gabinete científico que está monitorando essas curvas de leitos e de medicina, de toda essa parte médica, para a gente poder começar a fazer a abertura. A gente tem recebido aí alguns planos, e já começamos a criar um plano aqui de planejamento. Não quer dizer que a gente vai retomar agora, mas há um planejamento de retomada em que existem algumas etapas para ser aberto, e assim que se o governo, o gabinete científico entender que é o momento de se abrir, existe todo um planejamento que não é uma invenção de roda. A gente vem buscando informações de vários outros países, outras cidades, e juntando essas melhores práticas para a gente poder fazer uma ação efetiva e abrir com segurança e poder começar o comércio a poder funcionar. Então, o que a gente fez de um planejamento são em 6 etapas, em que você vai abrindo gradativamente e vai monitorando essa abertura para ver toda a parte, se existe problema, vai afetar alguma coisa do transporte, vai ter algum aumento de pessoas infectadas. Então, você não pode abrir de uma vez. Então, isso está sendo escalonado e sendo ouvido toda a sociedade. Então, a ideia é que você entenda a sociedade. A gente já tem alguns sindicatos de comércio, de indústria, que já entregaram os planos para a gente olhar isso, integrar esses planos e poder retornar à normalidade. Obrigado. Pode seguir, Rosa. A palavra é do Célio Parelli. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Rafael. Eu queria agradecer a oportunidade, mas dizer que eu já me sinto contente. Eu passo a palavra. Deu para me ouvir? Deu, Célio, deu para ouvir razoavelmente bem. Então, vou passar a palavra para o vereador Raimon. Vereadora Rosa Fernandes, muito boa tarde. Boa tarde, os vereadores presentes, a comissão
de Orçamento. Boa tarde também ao secretário da Casa Civil, doutor Ailton, e a todos os subsecretários e subsecretárias presentes nessa reunião. Eu queria, inicialmente, lembrar algo que, de fato, tem trazido para nós muita preocupação, que é o fato de nós não termos uma perspectiva mais real para 2021. Eu queria, Rosa, nessa minha... Porque no painel aqui não dá para a gente ver todo mundo. A Secretaria de Fazenda está acompanhando a audiência pública de hoje? Rosa ou Rafael? Raymond, Oi, querida. Conforme eu expliquei eu entrei na semana passada, a Secretaria de Fazenda está em fase de reorganização da sua estrutura e eles estavam com dificuldade de ter um técnico participando. Por isso, a secretária pediu que desse a audiência dela para o final e não conseguiram participar nem da audiência sobre o fundo. Que pena, que pena, que pena. Faz muita falta, né? Porque são técnicos muito capacitados e eles podem também ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor isso que, para mim, de modo particular, está um pouco confuso. A Secretaria de Assistência Social, na audiência pública da LDO para aquela pasta, ela estimava, né, que 60% das ações serão alteradas, né? Na ordem de 60% das metas serão alteradas. Então, isso é algo que, de certa forma, é muito preocupante. E aí, Desculpa, Raymond, essa foi uma das razões que a secretária pediu para mudar a data, exatamente quando, na audiência da Secretaria de Infraestrutura, começou a discussão em relação às metas e às mudanças. Então, ela preferiu tratar disso no final, exatamente por conta de toda a modificação que está sendo feita em metas e prioridades. Pois é, isso mesmo. E aí, Rosa, é essa a grande preocupação, né? Porque outro dia, né, no dia 7 de maio, o Jornal Extra trouxe, eu vou abrir aspas aqui para fazer até uma leitura, segundo a estimativa da Prefeitura do Rio, o município poderá ter uma queda de 1,57 bilhão em receitas em razão da provável retração econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Isso está publicado no dia 7 de maio. A estimativa foi apresentada em ofício pelo prefeito ao presidente da República, em meados de abril. Ainda no documento entregue ao governo federal, o prefeito afirma que a situação fiscal do município torna inviável honrar todas as despesas obrigatórias e dispor de maiores recursos para o aumento da demanda dos gastos da saúde e assistência social. Então, visto isso, né, um pouco levando em consideração isso, levando em consideração o tempo, né, que a gente tem vivido aí de combate à Covid-19, as dificuldades, que nós sabemos que são dificuldades reais, a gente começa a fazer algumas comparações, né? Primeiro, assim, lembrar que nós temos aqui uma estimativa, para pegar 2019, 20 e 21 apenas, 2019 tinha uma receita estimada de 30,6 bilhões, 2020 uma receita estimada de 30,8 bilhões, e aí 32,8, e a execução foi de 2019, né, porque 2020 nós não temos ainda está sendo executada. Em 2019, nós tivemos uma execução de 28,7 bilhões de reais, portanto, nós tivemos uma diminuição significativa daquilo que era a estimativa de receita, e agora, em 2020, nós temos 32 bilhões de reais de receita, de estimativa, aliás, e a execução está em andamento. Mas quando a gente pensa nessa publicação da conversa do prefeito com o presidente da República, dizendo da diminuição da arrecadação, do impacto financeiro, o que a gente tem, na verdade, é novamente uma receita e despesa estimada em torno de 32 bilhões de reais. Então, quer dizer, não há na leitura que a gente faz do orçamento, não há um critério para compreender essa oscilação desse momento difícil que estamos vivendo na economia. Então, a gente que não quer acreditar, e não acreditamos, que o orçamento é uma peça de ficção, porque não pode ser uma peça de ficção.
orçamento, ele tem, e a Prefeitura do Rio de Janeiro ela é pródiga em profissionais muito competentes, por isso perguntei pelos funcionários da Fazenda, que lidam mais diretamente com isso, né? Nós incorremos, na minha leitura, novamente no mesmo erro, de ficarmos sempre estimando receita que a gente sabe que não vai, que na verdade vai ser frustrada, né? Então, um pouco isso, né? Pela Casa Civil, temos a execução da ação participação no capital da companhia na SEDURP, né? Sabemos que o senhor Barbiero, que saiu da Fazenda e passou a tomar conta da SEDURP. Quais são os planos da Prefeitura com a operação urbana consorciada da região portuária do Rio de Janeiro? Por exemplo, essa é uma pergunta. Outro dia, nosso companheiro vereador César Maia perguntou, de certa forma, sobre a SEDURP, né, aquela região, ao líder do governo, que certamente estará trazendo uma resposta mais adequada por esses dias, né? Em consulta, então, a pergunta primeira é essa, né? Quais são os planos para a operação consorciada? Depois, Rosa... Vereador Raimon, deixa a parte da SEDURP depois da apresentação dele. Verdade, você tinha pedido isso, tá certo, tá bom. Então eu deixo, e também da Pré-Ri eu deixo para depois, não é isso? Exatamente. Tá bem, então fica aí, Rosa, acentuada a minha preocupação. Vamos ficar limitados à Casa Civil e à Subsecretaria de Esporte e Lazer. Tá bem, então a preocupação é essa aí de uma estimativa acima daquilo que, na leitura que a gente faz da sede histórica, né, recente, é uma estimativa muito além do que aquilo que a gente tem visto conseguir executar. Eu paro por aqui, depois eu volto para a SEDURP e também para a Pré-Rio. Vereador Tarcísio Mota, as suas perguntas são dirigidas à Casa Civil e à Subsecretaria? Eu até... não tem exatamente uma pergunta, Rosa, para a Casa Civil. Tem um comentário geral que, caso o secretário ou o subsecretário queira comentar, refutar, eu acho importante, mas pode fazer. Eu vou separar a pergunta sobre o Porto para depois. Se for específica, aí depois a gente pergunta. Pode fazer. Eu queria fazer uma para o esporte depois, Rosa, depois do Tarcísio, só para... Ok. Só para que eu não consegui aqui abrir o WhatsApp. Tá bom, não tem problema não. Em primeiro lugar, boa tarde, secretário, subsecretários, demais vereadores aqui presentes, técnicos que nos acompanham aí nessa sessão e aqueles que estão nos assistindo aí também publicamente, boa tarde, né? A Secretaria da Casa Civil, né, ela tem lá, entre suas funções, a função de coordenar e integrar as diversas ações de governo. Portanto, ela tem, de uma certa forma, ela incorpora uma dimensão muito importante de planejamento. Não existe na secretaria, na prefeitura, uma secretaria específica de planejamento, isso acaba muito presente, incorporado na Casa Civil. É verdade que, numa tentativa para cumprir uma espécie de promessa de campanha, que, na minha opinião, e aí a sua opinião se mostrou, né, pouco razoável, de diminuição de secretarias, foram colocadas várias outras estruturas dentro da Casa Civil, né, que não são exatamente estruturas relativas ou afeitas à questão do planejamento. E aí, Rosa, o meu comentário geral é que o material encaminhado e a forma como a gente está, por causa, entre outras coisas, da pandemia, mas isso era uma crítica que eu já fazia nos anos anteriores, ajuda muito pouco a gente a entender qual é a visão de planejamento que a prefeitura tem, ou que a gente possa entender para o orçamento do ano que vem o que está de fato planejado. Há uma série de metas de 2020 no SIG, no sistema, que estão zeradas até agora, né? A gente agora recebeu esse material, que pode ter sido um lapso meu, não tive todo o tempo de analisar, mas tem muito pouco do que a gente pode, de fato, se debruçar sobre isso, né? O secretário falava sobre alguns programas na sua fala, mas tem vários programas que estão zerados em 2020, desde antes da pandemia, e eu quero entender se isso tudo é pandemia, né? Plano de desenvolvimento setorial, modernização da gestão, Time Rio, territórios sociais, pelos direitos humanos, né? Esse programa de diversidade importante, né, que está na Casa Civil, zerado em 2019, zerado em 2020, né? O Planeja Rio, implantação do Sistema Municipal de Planejamento, Sustentabilidade e Resiliência. Está zerado a meta para 2020.
né? O Rio responsável e transparente, prefeitura mais próxima. Então, o comentário geral é que a gente, como vereador nessa história, não só aqui temos uma questão importante, porque é isso, a pandemia está dificultando que a gente faça qualquer coisa, como a secretaria que tem como papel... se o Fernando Gonzalez, ou Gonzaga, não sei que está só Gonza, puder fechar o microfone, é que está falando muito alto e está atrapalhando. Eu não sei quem. Ele segue. Agora fechou, obrigado. Portanto, o comentário geral é da dificuldade que a gente tem para exercer essa nossa função de fiscalização e acompanhamento orçamentário numa situação como essa, uma série de programas zerados no sistema em relação a 2020 e o que está apresentado da LDO, muito pouca consistência para que a gente possa avaliar nesse ponto. E exatamente numa secretaria que, a essa altura do campeonato, devia estar mostrando uma capacidade de apresentar algum tipo de planejamento maior. O COR está aí contribuindo, e que bom, né? Eu faço questão sempre de elogiar o trabalho do COR, o Cardeman está aí, ajuda a isso, mas é preciso, eu acho que a estrutura da Casa Civil conseguir fazer mais. Era um pouco esse comentário, depois eu faço as minhas perguntas sobre a questão do Porto. Obrigado, Rosa. Leonel Brizola. Obrigado, Rosa, a todos. Boa tarde. Era uma dúvida mais com a secretaria, se, na verdade, se ela participa, e acho que a Casa Civil também, não sei se tem a parte, com essa intenção de voltar a ter o futebol carioca, né? É claro que sem público, como está colocado, se a secretaria participa e de que forma, porque esse último decreto do Crivella me preocupa. Essa última intenção do Crivella, acho que ele não publicou o decreto ainda, ou seja, liberando algumas atividades não essenciais como essenciais, como academia e igreja, me preocupa muito porque, enfim, já vi uma alteração na questão dos óbitos, que para mim parece mais uma alteração artificial para liberar, de certa maneira, essas atividades não essenciais, inclusive aí não sei com que responsabilidade. Agora, até porque eu sempre vejo falar desse conselho científico, né? Eu queria saber quem são esses notáveis, qual é o CRM de cada um, quem são, o que fazem, né? Qual é a profissão, a respectiva profissão. Isso é para uma outra questão, mas isso me preocupa, porque a gente escuta o conselho científico, eu acho que o conselho científico tem que ter responsabilidade também, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente está discutindo também na Câmara, e quem sabe a gente consiga convocar esse conselho científico para a gente poder entender mais, mas especificamente a Secretaria do Esporte, se ela participa dessa questão com os clubes, se foi consultada ou de que maneira, só para mim poder entender de fato. Era essa, depois eu vou até as outras questões, parte por parte, né, Rosa? Igual o Jack. Interessante. Seria importante mesmo a Casa conhecer essa comissão, esse conselho científico, saber quem compõe, até porque nós temos algumas dúvidas a serem esclarecidas, algumas sugestões também a serem encaminhadas. Acho que seria interessante. Que a gente possa legislar melhor, né, conforme, né? Uma orientação melhor, porque aí começa a fazer projeto de lei que não tem a ver adequado. Então, a gente quer saber quem é esse conselho científico de notáveis, né? É interessante. Bom, eu vou passar, então, para a Sedu, matar um pouco a saudade, e o secretário Barbiero deve estar dizendo assim, do que eu estou livre. Mas, enfim, não se libertou totalmente. Continua aqui na audiência. É verdade, tudo bem. Tudo bom, secretário? Tudo bem. Secretário, no anexo de metas e prioridades para 2021, dentro do programa Operação Urbana Consorciada da Região Portuária do Rio de Janeiro, consta a ação 1924, participação no capital da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro.
a cargo da Secretaria Casa Civil, onde está prevista a integralização social da empresa como meta para 2021. Qual o montante a ser aportado na empresa em 2021? Qual o valor do aporte realizado em 2020? Alguém está com o microfone aberto? Eu acho que é o próprio Barbeiro que estava com o microfone aberto. Deve ter mais alguém ouvindo a sessão um computador na sala dele. É importante que os outros sejam desligados, senão dá eco. Secretário Barbeiro, eu continuo chamando de secretário, não tem jeito. O senhor quer que eu faça todas as perguntas relativas a essa questão ou o senhor quer que eu vá fazendo e o senhor respondendo aos poucos? Melhor ir fazendo e eu vou respondendo aos poucos. Né? Então, vamos primeiramente, lá. Uma boa tarde a todos. Primeiro. Ok. Senhores vereadores... Qual o montante aportado, a ser aportado na empresa em 2021 e quanto foi aportado em 2020? Ok. Em 2020, né, foi aportado apenas 8 milhões. Né? Mas, na verdade, cabe esclarecer um pequeno detalhe. Né? Esse aporte de capital, na verdade, é uma devolução de um empréstimo que foi feito pelo próprio município no capital da Sedurp, lá em 2016. Né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, quando a Sedurp foi criada, foi depositado na Sedurp o capital para a sua sobrevivência por 15 anos. Lá em 2016, como começou a faltar dinheiro na prefeitura, né, foi retirado, né, um montante na ordem de 150 e poucos milhões do capital, prometendo que seria devolvido em 1, 2, 3, 7 parcelas, né, ao longo dos anos. Então, a cada ano, se prometeu devolver para a Sedurp, que é uma empresa independente, não depende do orçamento, 22 milhões. Neste ano 2020, foi devolvido 8 milhões, né, e com certeza não será devolvido mais nada até o final do ano. Para o ano que vem, se formos seguir o combinado lá em 2016, deveria ser devolvido mais 22 milhões. Né? Isso é o total que deveria constar na LDO para 2021. E 2020? 2020 estava previsto 22, mas foi aportado somente 8 até agora. Continua. Qual o valor do aporte mensal feito pela Caixa Econômica Federal? Esses 8 milhões foram devolvidos, vamos chamar assim, de uma única vez? Ok. O aporte da Caixa não vem via orçamento. Quando a operação foi concebida no passado, houve uma PPP, onde se contratou a concessionária Porto Novo, então existe uma relação Sedurp com concessionária, e depois houve um título, 6.436.722 CEPACs vendidos no mercado, comprados pelo Fundo de Garantia, né, administrado pela Caixa, e essa operação pagaria a concessionária. Então, o dinheiro do pagamento da operação consorciada não sai do Tesouro, tem que sair do Fundo de Garantia, mais especificamente, Fundo Imobiliário Porto Maravilha. Né? Ocorre que, desde 2014, a Caixa vem reiteradamente, né, declarando iliquidez e deixando de aportar capital. A partir de 2017 para cá, deveria se iniciar a etapa 7, estamos super atrasados, até hoje nunca saiu, onde o aporte seria de 900 milhões. Isso não aconteceu, fruto de um acordo do ano passado, a Caixa aportou 35 milhões por 8 meses, que encerra agora em maio. Já encerrou, na verdade, dia 15 de maio. E diz que não vai botar mais nada na operação. De maneira que não sobra outra alternativa senão buscar na Justiça aquilo que a Caixa prometeu aportar ao longo dos 15 anos. Barbeiro, afinal, então,
Quais serviços prestados atualmente pelo consórcio portuário? O único consórcio que foi colocado há 8 meses atrás foi a manutenção dos túneis, Marcelo Alencar, Os túnel dois, 450, né? Isso, e a sinalização semafórica horizontal e vertical, ao custo de 4.300.000. Né? O fundo agora tem uma liquidez, né, de cerca de 27 milhões, paga 4.300, vai ficar com 23 milhões. Né? O patrimônio líquido do fundo é de 6.134, né? Mas líquido só tem 23 milhões e pouco. Então, nós tentamos fazer uma proposta para a Caixa para ela pagar, pelo menos por alguns meses, só a manutenção dos túneis na ordem de 2.020.000. Nem isso a Caixa aceitou. Né? Então, se nada acontecer, agora, no início de junho, ou a Prefeitura assume os custos da PPP, ou a gente fecha os túneis. Desse jeito, o senhor vai ficar rouco ainda. Cada dia que passa, o senhor vai ficando mais rouco ainda, né? À medida que a Caixa não vai liberando, vai ficando enlouquecido. Falando em Caixa, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, declarou em março que o banco pretende ocupar prédios na região do Porto Maravilha. A ideia é transferir toda a operação central do banco para a região. Eu queria saber do senhor se a Caixa já está ocupando algum prédio da região portuária e se isso dará novo impulso para a revitalização da região. De fato, a Caixa tem alguns andares no Aqua, ela está em vias de se mudar. A previsão é agora meados do ano, julho, agosto, né? Mais tardar. Com certeza, quanto mais se ocupar a região do Porto, maior dinamismo isso acontece. Mas o que está atrasando, digamos assim, o sucesso da operação é a própria Caixa, na medida que ela não aporta novos recursos. Nós temos 87% das obras já feitas, tem uma parte ainda a ser feita, mas como nos últimos anos, né, ela não assumiu o serviço de manutenção, a região vem gradativamente se degradando. Né? Por mais esforços que a gente tem que fazer, a Caixa é muito difícil de negociar. Todos os investidores reclamam da morosidade da Caixa para aprovar seus projetos. Né? Infelizmente, essa é a situação. Nós estamos em contínua conversa, não só com a Caixa, como com os investidores, entrando firme no sentido de tentar melhorar, né, a área do Porto. Começamos uma conversa com investidores dinamarqueses, avisei que seria dinheiro de risco, ou seja, por conta deles, eles estão interessados em retomar uma série de serviços que não estão sendo prestados, tanto pela concessionária como por outros particulares. Barbeiro, existe atualmente alguma negociação da Sedurp com a Caixa para impulsionar os certificados de potencial adicional de construção e retomar a revitalização da região? Isso, a negociação, na verdade, está sempre aberta. Né? O problema é que a Caixa tem, ao meu ver, ela cometeu 3 erros, né? E vou falar rapidamente deles. A primeira, lá no passado, ela não mensurou os riscos da operação. Né? Ela não é um banco com expertise imobiliária. Né? O mercado imobiliário afundou. O preço do CEPAC, que ela comprou por 545, chegou a ser avaliado por 1.700. Hoje, de acordo com o último balanço da Caixa, está avaliado em torno de 950. Esse foi o primeiro erro, ela não mencionou os riscos. Lá atrás, quando havia um boom imobiliário, ao invés de se vender CEPAC, ela trocou CEPAC por parte dos investimentos. Então, hoje, no fundo imobiliário, ela tem CEPAC e parte de prédios, e não consegue vender nenhum nem outro. O terceiro,
toda vez que ela tenta levar esse título a mercado, ela trata isso como um título financeiro. Na verdade, ela tem que tratar isso como um título imobiliário no mercado financeiro. Então, não adianta ela querer vender por um preço muito alto quando o mercado imobiliário afundou. Por exemplo, recentemente ela tentou fechar negócio com alguém que queria fazer um hotel aí na região do Porto, vendendo o título como se o metro quadrado para o hotel estivesse valendo R$24 mil. Não existe isso, né? Para ter uma ideia, nem sequer Barra está valendo tudo isso. Nem sequer Ipanema está valendo tudo isso. Né? Então não adianta querer precificar o CEPAC a R$24 o metro quadrado. Né? A gente tem que precificar o CEPAC pelo metro quadrado da região, que hoje está em 6, 7, não passa disso. Obrigada, secretário. Muda o seu microfone, Rosa. Está mudo. Muda o seu som, Rosa. Rafael, quer fazer alguma pergunta? Pode passar. Não. Célio Luparelli, quer fazer alguma pergunta? Pode passar, Rosa. Obrigado. Pode passar. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Eu. Tarcísio. Tarcísio, eu só vou antecipar, porque eu recebi aqui agora uma mensagem do vereador Raimon, que precisou, teve uma emergência, ele queria que fizesse uma pergunta, eu vou encaixar já na sua fala, antes da sua fala. Barbieri, são os planos da Prefeitura com a operação urbana consorciada da região do Rio de Janeiro? Certamente você já respondeu grande parte dessa pergunta. Você quer complementar com alguma informação? Na verdade, a gente continua tentando salvar o PPP. Vai depender muito da Caixa, realmente. Né? Temos mantido reuniões semanais com eles, tentando, inclusive, trazer investidores por nossa conta para tentar comprar o fundo, né? Para ver se eles não querem vender aquele fundo. Porque se eles não colocarem dinheiro, não tem o que fazer. Talvez a gente tenha que encampar essa PPP de volta, né? E tentar relicitar no futuro. Mas ainda continuamos conversando com a Caixa, com a concessionária, para ver o que pode ser feito. Bom, Vereador Tarcísio Mota. Barbeiro, prazer revê-lo, né? Bom poder vê-lo mesmo que de forma virtual. O Porto é uma região, a situação, inclusive, do Porto Maravilha é algo que preocupa o nosso mandato aqui na Câmara de Vereadores desde o início. Lá no início, minha primeira iniciativa como parlamentar foi tentar emplacar uma CPI para poder analisar as questões do Porto Maravilha, entender melhor e apresentar. Infelizmente, nós ficamos com 15 assinaturas, faltaram 2 para que a CPI pudesse sair lá em 2017, mas volta e meia eu tenho assessores e pessoas que voltam dizendo: está na hora de colocar aquela CPI para andar, para a gente poder entender melhor tudo isso, né, que a cada apresentação a gente descobre ou tenta entender um pouco melhor essa história toda. Eu queria, primeiro, então, perguntar, porque eu soube agora que a Prefeitura abriu um inquérito interno, né, na seara mais administrativa para investigar este processo do Porto Maravilha. Queria ver se você pudesse explicar para nós, eu não sei se aí o Ailton ou o Barbeiro mesmo podem explicar que investigação é essa, que inquérito, que processo investigativo foi esse que a Prefeitura abriu recentemente, que a gente ficou sabendo aí pelo que foi publicado no Diário Oficial. Essa, então, é a primeira pergunta. A segunda tem a ver com o que eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor, Barbeiro, agora na tua fala. Você disse que como a Caixa não está investindo, né, não está aportando aquilo que ela estava comprometida, não resta outra saída para vocês senão buscar na Justiça
Ou senão a gente vai ter que fechar os túneis. Queria te dar um pouco... Vai buscar na justiça o quê? A interpretação hoje da SEDURP é de que a Caixa, portanto, não está cumprindo suas obrigações. Eu quero dizer, Rosa, que é a segunda vez em menos de uma semana que a gente está ouvindo isso, né? O secretário Sebastião Bruno aqui, né, teve que falar que a Caixa não libera, fica propositalmente pedindo documentos que a Prefeitura já entregou, né, segundo a fala do Sebastião Bruno, a Prefeitura já entregou documentos e a Caixa fica inventando novos documentos para não liberar as verbas de obra de encostas. E agora a gente tem também, eu queria que o secretário Barbeiro, ex-secretário e atual presidente da SEDURP, possa também explicar por que está essa história de entrar na justiça, que fala essa sobre a Caixa Econômica. E queria dizer que seria muito bom se nós tivéssemos um vereador com acesso à presidência da República para falar, né, com a Caixa Econômica. Seria tão bom, né, nós tivéssemos um vereador do partido do prefeito, tivesse algum acesso ao presidente da República. É uma pena que a gente não tem, né? É uma pena. E aí, a terceira pergunta, então, a primeira pergunta sobre esse processo investigativo aí, a segunda pergunta sobre a questão de que busca na justiça é essa, e a terceira, Barbeiro, você comentou aí que estava tentando, inclusive, com investidores dinamarqueses, para que eles pudessem investir e assumir alguns serviços. Que serviços são esses que eles assumiriam? E o último, perdão, porque era essa a pergunta inicial que eu acabei não fazendo. E sobre as tentativas que haviam no projeto desde lá do início de construção de habitação, né, na região do Porto, né, de habitação para movimentar o Porto, para dar... Né, havia toda a história ali na Rua do Livramento, haveria a possibilidade de habitação. Há, inclusive, alguns projetos de Minha Casa Minha Vida, entidades que estavam ali, houve ocupações, etc. Não há nenhuma política habitacional para a região do Porto, para que a gente, inclusive, possa ampliar a movimentação, a circulação de pessoas também com relação a isso, né? Também essa quarta pergunta, então. Obrigado, Rosa. Desculpa se eu me alonguei. Prazer falar com o senhor também. Barbeiro, pode com a palavra. Secretário, pode responder. Com relação à primeira indagação do nosso vereador Francisco Mota, sobre essa investigação preliminar. A senhora me ouve? Alô? Oi. Estamos ouvindo. Sim. Beleza. Sobre essa investigação preliminar, ela foi antecedida de um trabalho que é uma inovação no país, eu não conheço outra iniciativa dessa natureza, que nós intitulamos de Comissão de Mediação. O que é isso? Uma condenação de um servidor público à perda da sua função, a cassação de aposentadoria, ela tem um caráter, evidentemente, educativo, etc. e tal, mas ela traz pouco proveito pragmático para o município. Então, valendo-nos de uma previsão do Estatuto dos Servidores, na Lei Complementar 94, Lei 94, que tem status de lei complementar, se eu não me engano, acho que é 205, ele prevê que, no momento da aplicação da sanção, a autoridade competente para fazê-lo, ela poderá levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, a ficha pregressa daquele servidor, tempo de serviço dele, enfim, todos aqueles elementos prós e contra que possam levar a dimensionamento daquela sanção. E foi isso que fizemos. Nós chamamos alguns servidores que foram investigados e até condenados, em perda de função por hora, pelo menos, e propusemos a eles uma colaboração em um inquérito administrativo sigiloso, que não se confunde com um inquérito administrativo que opina, por exemplo, pela demissão, e pedimos, então, que eles depusessem acerca de assuntos que nós já tínhamos algum conhecimento através de delações em juízo, atinente a contratações, a prestação de serviços realizadas no passado. Fruto disso, nós chegamos a algumas conclusões. Essa comissão de intermediação foi composta por mim, pela Controladora-Geral do município e pelo Procurador-Geral do município. Nós três integramos essa comissão. E no curso dela, nos constatamos aí a possibilidade de haver uma série de irregularidades, algo que, inclusive,
impossível de ser. Eu nunca vi algo parecido, por exemplo, da proposta indevida, né, do benefício indevido, da propina, sair mais caro que a obra. E, então, nós nos deparamos com uma situação, especialmente lá no Porto Maravilha, que seria assim, um exemplo emblemático, né? Assim como a PPP, que foi feita por PLT, se apresenta como um modelo de como não fazer uma, essa questão do Porto Maravilha que chamou muita atenção. E, em razão disso, o prefeito determinou, então, que se instaurasse um procedimento administrativo preliminar, por conta de ausência de alguns elementos necessários à abertura direta do procedimento, para que ele nos leve a fazer, eventualmente, um acordo de leniência com as empresas, ou então, simplesmente, declaração de impuniidade. Então, esse é o propósito dessa investigação. Essa comissão já foi constituída, já começou os seus trabalhos, já está estabelecendo os seus planos de trabalho e de ação, e nós esperamos que no prazo, que foi um prazo até que eu considero bastante exíguo, né, 30 dias, possa já trazer alguns resultados. É o que me competia falar a esse respeito, presidente. Excelente, doutor Ailton. Acho que isso esgota o assunto realmente da investigação preliminar. Indo diretamente para a segunda pergunta, fazer um pequeno retrospecto. A operação vai completar 10 anos. O Fundo Porto Maravilha ele foi criado para recuperar seu investimento em 25 anos. Nesses 10 anos de operação, 7 anos ele está ilíquido. Ou seja, ele ficou líquido nos 3 primeiros anos. Depois disso, começou com um problema de iliquidez. Lá atrás, em 2014, para contornar a iliquidez, se reprogramou as etapas, se empurrou obras para frente. Em 2016, a prefeitura aportou 250 milhões na operação. Não devia aportar nada, né? Mas aportou 250 milhões na operação, comprando cota de fundo e comprando CEPAC para ajudar a Caixa. 2017, nova declaração de liquidez, aí a Caixa pediu que a prefeitura aportasse mais recursos. Nós não concordamos. Isso vem se arrastando desde então, e a Caixa vem usando uma cláusula que lhe permite declarar liquidez momentaneamente. O próprio TCU já usou esta palavra, que momentaneamente justifica a liquidez, como, por exemplo, justificaria no caso de uma pandemia que está acontecendo agora. Mas não em 70% do tempo de uma operação. Nós estamos dizendo que isso é um abuso do direito. Tentamos mostrar isso para a Caixa Federal, dizendo que ela não estava totalmente ilíquida, que ela tinha um restinho de liquidez no fundo. Exatamente 27 milhões em abril. Ela paga 4.300, tem 23. Se nós reduzíssemos a manutenção do túnel para cerca de 2 milhões, poderíamos fazer manutenção nos 2 túneis por mais de um ano. Então, dissemos assim, Caixa, não precisa botar os 900 milhões que você tem que colocar agora. Bota somente teus 23, 24. Enquanto isso, a gente tenta te ajudar a vender CEPAC, atrair investimento para cá, etc, etc. Nem isso conseguimos avançar. Para ter uma ideia, e já respondendo o problema da habitação, a pergunta número 4, eu tenho conversado com várias empresas, Minha Casa Minha Vida, que têm projetos na Caixa. Uma delas tem um projeto que tramita lá há 1 ano e a Caixa não aprova. Uma outra que quer fazer uma transformação de uso, o projeto da minha está há 3 anos. Não é razoável que a Caixa tente postergar isso, tentando empurrar o CEPAC, sei lá o quê, a preço muito caro. Resultado, nas sucessivas reuniões que a gente fez, a gente
tentou constranger a Caixa a participar dessas reuniões, né? Para dizer assim, ó, você está negociando com o camarada, está dizendo que não consegue liquidez, mas do outro lado aqui estou vendo o investidor dizendo que, na verdade, você que não quer tocar o projeto para frente, você Caixa, né? Então chegou num momento em que a gente praticamente esgotou a situação. Hoje a Caixa tem alguns milhões, né? E a última proposta que ela fez foi que a prefeitura colocasse dinheiro lá. O que isso está contra o edital. Fala assim, a prefeitura está enfrentando uma pandemia, está enfrentando uma recessão, não pode colocar dinheiro. Se não vier esse dinheiro administrativamente, não me resta outra saída, senão fazer um pedido judicial, né, para que a Caixa cumpra apenas o que está contratado. A gente não quer nada mais, nada menos do que aquilo que está previsto em contrato. Mais ou menos isso. Quanto ao investimento, desde que chegamos lá, começamos a falar com vários investidores nacionais e internacionais. Os nacionais, basicamente, é na área da habitação. E existem várias empresas querendo fazer realmente investimentos habitacionais. Normalmente, Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, os CEPACs estão na mão da Caixa, né? Isso é um desafio a vencer. Isso que a gente está tratando com os dinamarqueses não envolve Caixa. Envolve, por exemplo, reciclagem de lixo da região, né, onde o pessoal pode fazer essa coleta, né, isso servir para gerar energia. Eles estão interessados em gerar energia solar através de painéis. E tudo isso talvez viabilize a operação do teleférico, que desde 2017 está parado. O teleférico foi um investimento também feito lá atrás, na ordem de 150 milhões, custa por ano, né, algo em torno de 10 milhões para ser operado, né, e infelizmente está parado. Então estamos buscando recursos para colocar o teleférico em funcionamento. Esse seria o investimento que a gente está tentando fechar com a dinamarquesa, onde a gente poderia colocar aquilo para funcionar com uma tarifa social para os moradores do Morro da Providência, né, uma tarifa turística, e viabilizar aquele projeto com outras fontes de receita. Bom, secretário, acho que em relação ao que não tem mais ninguém inscrito, vamos então passar para o Preve Rio. Tudo bom, Dalila? Saudades. Tudo bem, querida? Estou com o microfone desligado. Desculpa, beijo grande. Mandei um beijo para a Patrícia, ela não estava na hora ouvindo, mas também é um prazer ter Patrícia Murim aqui. Você está desligado, Patrícia. Quem responde pelo Preve Rio? Eu, vereadora Virgínio, presidente do Preve Rio, boa tarde, como vai Vossa Excelência? Vocês são muito bonzinhos com o secretário, hein? O secretário está ali, ó, só assistindo. Presidente. À vontade, vereadora, uma honra estar aqui mais uma vez com os novos vereadores, sempre um privilégio poder estar com vocês. Estou à disposição. Muito obrigada. O Preve Rio firmou algum termo de cooperação técnica com o INSS ou com outro regime próprio de previdência federal, municipal ou estadual para realizar o cruzamento de dados e informações a fim de deter possíveis irregularidades, como, por exemplo, acúmulo ilegal de benefícios? Sim, a gente teve, o Preve Rio ele fez através do CISOB, que é feito fornecido pelo DataPrev, para que a gente pudesse verificar o cruzamento de óbitos. Está em andamento ainda, tá? E até o momento a gente tem evoluindo, evidentemente, nesse momento a gente, em função da pandemia, não temos grandes resultados para apresentar. Não sei se é nesse sentido que a Vossa Excelência fez a pergunta. Além desse,
no momento não temos outros em andamento, não. Opa, seu microfone está fechado, vereador. Desculpa. O PREVI-RI apresentará disponibilidade financeira para repassar aos bancos em junho as parcelas dos empréstimos consignados concedidos aos segurados? Desculpe, é que a minha internet ela de novo. Picotou um pouquinho. O PREVI-RI apresentará disponibilidade financeira para repassar aos bancos em junho as parcelas dos empréstimos consignados concedidos aos segurados? Sim, vereador. Até o momento, o previsto pelo PREVI-RI continua se mantido. Não há nenhuma intercorrência no momento que venha a prejudicar em relação a isso. Em relação à questão dos consignados, particularmente, existe em andamento, já encaminhado pelo ilustríssimo prefeito, em relação a estudo das próximas parcelas, que ainda não, conforme for o andamento disso, o PREVI-RI vai seguir as determinações de acordo com o que for previsto e determinado. Quais as medidas estruturantes planejadas pelo Instituto de Previdência para melhorar o fluxo de caixa? Vereadora, nesse momento, nós continuamos com o Tesouro como garantidor, evidentemente, do Funprev. Temos as medidas que estão previstas na lei, tanto na lei 3344 como 5300, e em função disso a gente continua mantendo a capitalização do Funprev, além do que já buscamos a nível de estudos atualmente, buscar apresentar para poder incrementar essa possibilidade de liquidez ao Funprev. Hoje existe estudo que nós iniciamos esse ano já, dentro da minha gestão, buscando outras alternativas. Acho que tivemos problemas com a internet do presidente. Voltei? Voltou. Opa. Eu não sei até que ponto que os senhores me ouviram. Eu estava colocando que a liquidez do Funprev era garantida pela lei 3344 e 5300, que são as formas que nós utilizamos para dar liquidez a ela, e mantemos essa mesma linha. Tempos difíceis, né? Sim. Existe previsão de criação de novas receitas ou de majoração das já existentes, tais como a alíquota previdência progressiva, contribuição extraordinária, concessão de empréstimos aos seus segurados na modalidade consignado? Conta para nós. Vereadora, nesse momento, a questão da alíquota, que é um ponto que tem gerado bastante questionamentos em relação a isso. Hoje existe uma determinação do governo federal, a partir da emenda constitucional 103, para o aumento dessa alíquota. E, evidentemente, os regimes próprios de previdência são obrigados a seguir isso. E se pese a portaria 1348 da Secretaria da Previdência, nós estamos estudando qual a melhor forma e o impacto para que a gente possa apresentar à Câmara o plano que é obrigatório e mandatório do município do Rio de Janeiro. Até o momento, nós não temos ainda uma data prevista para isso, e estamos buscando estudos e, em função disso, é mandatório, evidentemente. Isso vai, em última análise, provocar, sim, o aumento da receita, mas ainda não temos uma data prevista para o encaminhamento disso. Nós estamos finalizando o estudo, buscando uma melhor forma que cause menor impacto para os nossos servidores. Vamos falar sobre o plano de saúde do servidor? À vontade. Em relação ao plano de saúde do servidor municipal, o PREVI-RI apresenta atualmente capacidade para fazer repasse de 5%, sendo 2% descontado do próprio servidor
E 3, o aporte da Prefeitura para a operadora do plano de saúde, correto? Correto. Existem estudos preliminares para alterar o plano de saúde do servidor municipal de forma que o aporte fique coberto integralmente pelo servidor ativo, inativo e pensionista, e não mais compartilhado, como é hoje, 2% segurado, 3% segura. É verdade? Não, até o momento não há nenhum estudo finalizado nesse sentido. Nós mantemos até o momento o que está previsto. Não tem nenhum estudo em andamento para modificar isso. Qual é o saldo em conta corrente do servidor municipal? Não faz? Eu teria que dar uma olhada aqui na nossa... Se não tiver à mão, a gente espera. Não está à mão, mas eu posso não tem verificar. A gente passa para outra pessoa, perguntando enquanto o senhor pede. Rafael Freitas. Oi, Você Rosa. quer fazer alguma pergunta? Não. Pode passar para o Célio e para os outros aí também. Célio, quer fazer alguma pergunta? Não, Rosa. Posso passar adiante. Algum vereador? Tarcísio Mota. Rosa, não. Eu ia perguntar o que aconteceu depois daquela história toda daquele PL da Conlurb, da incorporação, não sei o quê. Tá tudo... Acabou, né? Essa história não tem mais não, né? O PrevRio, ele continua sendo o meio, vereador, para trazer as informações, como eu sempre coloquei nas audiências, necessárias e suficientes para as melhores decisões. Evidentemente, a decisão de encaminhar do Executivo e do Legislativo em dar prioridade e tratamento. Nós continuamos à disposição para o tema. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. À vontade. Uma honra. Bom, havendo mais ninguém que queira fazer nenhum questionamento. Vereadora, se me permite, claro. Enquanto a TPO está aqui vendo para mim o saldo, que Vossa Excelência solicitou, só para esclarecer sobre esse momento da pandemia, nós fizemos várias ações no PrevRio, buscando aí nos adequar e melhorar a situação dos nossos clientes cidadãos, que são os aposentados e pensionistas. No primeiro momento, aí, seguindo a determinação do nosso prefeito Marcelo Crivella, nós, logo no início, em 16 de novembro, publicamos a portaria liberando a prova de vida para facilitar e evitar deslocamentos desnecessários dos nossos servidores. Nós buscamos também, na primeira semana, já colocar os servidores que prestam serviço no PrevRio em casa, trabalhando em home office, através dos recursos de tecnologia que nós temos, acesso remoto aos seus equipamentos e à rede da Prefeitura. E também, a partir da segunda... Hoje estamos com praticamente 99% dos servidores trabalhando de casa, efetivamente. Temos na Prefeitura o protocolo, porque os processos, evidentemente, são tramitados de forma ainda manual, mas conseguimos e modificamos também o acesso para os nossos clientes fazerem as suas requisições pelo site. Então, todo o processo que era feito presencial, nós estamos buscando agora adequá-lo e, por exemplo, já hoje, pecúlio, pensão e encerramento de folha, auxílio funeral, tudo está sendo feito de forma remota pelo site, que está sendo desenvolvido e melhorado. E, com isso, a gente conseguiu reduzir muito o deslocamento, não só dos nossos beneficiários, como também dos nossos servidores. Só para acrescentar as ações que nós tomamos aí durante a pandemia, estão em andamento. Conseguiu o saldo? Sim, 39 milhões, aproximadamente. O valor exato, 39.496.194,08 centavos. Muito obrigada. À vontade. Bom, não havendo quem queira perguntar, vou dar por encerrada essa audiência com intervalo de minuto para retomarmos a audiência pública agora com a Secretaria de Qualidade de Vida e Eventos. Senhora Presidente. Obrigada, doutor Ailton, obrigada a todos da secretaria que participaram. Acho que o secretário quer fazer uso da palavra. Desculpa. Pode fazer as considerações finais. Eu fico grato pela fineza.
Senhora vereadora, eu primeiro agradecer muito a preocupação da senhora, que é uma preocupação recorrente. Eu sou novo aqui, eu sou neófito ainda na prefeitura, mas acompanho aí como a senhora atua de forma muito diligente, mas sempre também com muita elegância, com muita tranquilidade, com respeito, como deve ser a relação entre os poderes. Com relação a alguns questionamentos, eu gostaria de fazer aqui só um esclarecimento. Eu não sei se foi o professor Tarcísio que falou da questão das mortalidades, diferença, não sei se ele ou o vereador Brizola. De qualquer sorte, o que o município fez foi a opção por uma única informação. Antes nós tínhamos uma informação da saúde e a outra da SMI, que hoje tem a coordenação de cemitérios no seu bojo, na sua estrutura. Havia uma discordância entre os números das duas. E optamos pelo da SMI, que é dos óbitos efetivos dos enterros procedidos na data, como sendo causa-morte Covid. Isso porque o excelente trabalho da saúde envolvia pesquisas que se protariam no tempo, 10, 15 dias. Ou seja, o resultado de hoje não é o resultado de hoje, mas o acumulado de vários casos que tinham resposta neste dia. Isso criava, evidentemente, um ruído de comunicação que não nos interessa. A outra questão que foi colocada é a questão das restrições orçamentárias, que o professor Tarcísio, com a sua argúcia peculiar, ele coloca, mas nós não tínhamos aí, no ano passado, nenhuma notícia de coronavírus por aqui. E ele tem razão. O que nós vivenciamos nos anos que se sucederam a 2017, início da gestão, foi uma calamidade anterior. Foi uma crise econômica que os especialistas que fazem o acompanhamento atacham como sendo a pior crise econômica. Teve um precedente em 1930 de menor gravidade, por conta da queda da Bolsa de Nova York em 29 e o preço do café no mercado internacional em 30. Então, foi uma catástrofe, mas não tão grande quanto a que se abateu no país nesses últimos triênios 15, 16, 17. Então, eu até, na época, trabalhei com o Barbeiro, fizemos a 4 mãos um projeto para a securitização da dívida. E nele tivemos o cuidado, como está na justificação, eu fiz questão de deixar bastante claro, o que nos levaria a esse acúmulo de dívida é a necessidade da securitização. Por final, alguém que eu acho que o vereador Brizola falou sobre a questão da essencialidade dos serviços e a prioridade para a liberação. O Congresso Nacional cometeu ao presidente da República, precisamente pelo parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 13.979, a competência para disciplinar por decreto o que seriam os serviços essenciais, obviamente, ressalvado pelo Supremo Tribunal Federal a competência legislativa, a competência dos demais entes federados, estados e municípios. Tanto é que algumas atividades consideradas essenciais pelo governo federal, nós resolvemos não aplicar aqui, dada a peculiaridade do crescimento dos casos no Rio de Janeiro. Então, não é só uma teima, uma pirraça de dizer, não vou seguir o governo federal. O Estado e o município podem dispor de formas diversas, se tiverem justificativa plausível para isso. Mas antecipo a Vossa Excelência, que parece que o vereador Leonel Brizola, e já está havendo conversações com os presidentes das agremiações, e até para a nossa espécie, eles nos propuseram, uma das agremiações, nos propuseram aqui uma série de medidas que nós consideramos até muito rígidas, né? Que é bom, mostra a preocupação deles com seus atletas, com a comunidade como todo. Esses eram os meus esclarecimentos finais, agradecer a Vossa Excelência pelo convite generoso aí para que nós possamos dar as explicações, as indagações de Vossa Excelência e, obviamente, nos manter aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigada, secretário. Um grande abraço. A gente tem aqui uma sessão virtual não é completa, o distanciamento dificulta um pouco, até o entendimento dos próprios equipamentos. Aliás, a sua voz ficou melhor no final, eu acho que isso foi programado aí pelos seus assessores para que ficasse mais nítido no final. Estou brincando.
Mas, assim, é sempre muito difícil fazer uma audiência pública numa sessão virtual. Mas eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, prestar algumas informações, lembrando que a atualização das metas e prioridades terão que ser feitas por conta de toda a realidade que a cidade está passando e, consequentemente, para que a lei orçamentária para 2021 possa ser atualizada. Então, que não demorem com essas informações, que são vitais. A gente já está programado para daqui a 15 dias receber da Secretaria de Infraestrutura. Eu queria estabelecer mais ou menos o mesmo prazo para que todas as outras secretarias reencaminhassem, então, suas metas e prioridades para 2021, ok? Muito obrigada, um grande abraço a todos.